A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6. Nós iremos ler 2 versículos inicialmente, 27 e 34, que diz assim, o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esses 2 versículos que eu acabei de ler, eles estão inseridos numa parte do capítulo 6 de Mateus, que fala, cujo subtema é as preocupações da vida. O capítulo 5, 6, 7 de Mateus fala acerca do Sermão do Monte. Sermão do Monte foi quando Jesus subiu ao monte, lá ele começou a ensinar o povo acerca de diversos assuntos importantes para a caminhada de fé. Jesus Cristo fala acerca da bem-aventurança, da importância de sermos sal da terra e luz do mundo. Jesus fala aos seus discípulos que ele cumpriu a lei, que ele cumpre e cumpriu a lei. Jesus Cristo fala acerca do homicídio, Jesus fala acerca do adultério, do divórcio, sobre os juramentos, vingança, o amor aos inimigos. Jesus Cristo fala acerca da ajuda aos necessitados. Jesus ensina os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo como orar, que aí é a oração que muitos a intitulam como oração do Pai Nosso. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Jesus ensina a jejuar. Jesus fala acerca dos tesouros no céu. E Jesus também fala sobre as preocupações da vida. Que é aqui que eu paro, por quê? Porque aqui é o tema central da nossa reflexão, cujo título dessa nossa reflexão é Como será? É uma interrogação, uma pergunta, é uma interrogativa aos nossos corações. Como será? E Jesus colocou esse tema como relevância porque ele sabia que o ser humano por si só ele é um tanto quanto preocupado. Ele é um tanto quanto ansioso. Jesus Cristo colocou esse tema, essa temática, para explorar no Sermão do Monte, para mostrar aos seus discípulos que não adianta ter preocupação excessiva, não adianta ter ansiedade. Por quê? Porque quem controla todas as coisas não somos nós, não eram aqueles que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, dizendo, não, eu tenho o controle de tudo aquilo que eu faço. Muito pelo contrário. Jesus Cristo via que a necessidade de explorar esse tema porque sabia que no coração do homem existe essa necessidade de controlar todas as coisas que estão sob sua responsabilidade. E aqui Jesus Cristo fala muito bem claro para todos aqueles que estavam ouvindo aquela época e fala conosco hoje, quando a partir do verso 25 Jesus diz, por quê? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí vem Jesus dizer, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí termina assim a parte do Sermão do Monte que Jesus fala acerca das preocupações da vida. Como eu disse, nós queremos sempre ter o controle das coisas.
E isso nós sabemos que é impossível. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos mostra que não adianta nós andarmos ansiosos, que isso não vai acrescentar um côvado no curso da nossa vida. Quando nós quando nós comparamos o deprimido com o ansioso, preocupado, a gente consegue ver uma diferença e também ponto em comum. Ambos se apegam a coisa que eles não têm o controle. O deprimido, ele se apega às coisas que já passaram, o que já passou. Ele se apega ao que já passou. Ou seja, está no passado, não tem como voltar mais. O ansioso, o preocupado, ele já se apega àquilo que vai acontecer, que poderá ou não acontecer. Se preocupa muito com o futuro. Ele se preocupa achando que, como ele não tem o controle, como será? Como será que isso vai acontecer? É uma pergunta que sempre cala aos nossos corações. Como será? E aqui o Senhor nos diz acerca da ansiedade, acerca da preocupação. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Assim como nós lemos aqui essa passagem do Sermão do Monte, que o próprio Deus fala, homens de pequena fé, eu estou cuidando de vocês, homens de pequena fé. E o Senhor nos fala, não precisa andar ansioso por coisa alguma. Mas se a ansiedade brotar no seu coração, se a necessidade de você ter o controle brotar no seu coração, você lança essa ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E aqui a gente vê no verso 33 que fala justamente sobre, olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que você está colocando, como será? Como será? Busca o Senhor. Primeiro, que o amanhã não te pertence. E o Senhor vai responder aquilo que o seu coração anseia. Porque a ansiedade, ela nos consome. A preocupação excessiva, ela nos consome. E essas preocupações, muitas das vezes, elas nos fazem desistir, parar, estagnar e até retroceder. Porque nós achamos que não terá como lograr êxito naquilo que nós estamos visualizando no futuro. Mas o que Deus fala acerca disso? Quando nós lemos em Provérbios 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Você pode fazer planos. Você não sabe se o seu planejamento, aquilo que tu está planejando, vai acontecer no futuro, porque não lhe pertence o futuro. Deus fala, pode sim projetar, pode sim planejar, mas tem uma coisa, descansa, porque a resposta certa vai vir da minha parte para você. É óbvio que se você der a liberdade de Deus agir e controlar a sua vida, porque se você assim não fizer, Ele não vai invadir a sua vida. Deus ele conta com essa predisposição, onde você acredita que a sua vida está nas mãos dele, que você coloca os seus anseios, as suas preocupações, as suas metas nas mãos dele. Se assim você faz, você está fazendo planos. Mas olha, a resposta certa não é do seu coração, você não tem o controle. A resposta certa vai vir do Senhor. E no próprio capítulo, em Provérbios 16, já no verso 9, diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o seu coração hoje pode estar, como será? O que vai acontecer? Você está ansioso, está preocupado demais, está preocupado com coisas que você não tem o controle. Eu não vou citar aqui porque são diversas coisas que eu poderia citar e que está lhe preocupando, mas você sabe aquilo que está preocupando o seu coração. Você sabe aquilo que está tirando a sua noite de sono. Você sabe aquilo que está tornando você cada vez mais ansioso. Você sabe, assim como eu sei quando isso ocorre na minha vida. Então é nessa hora que nós temos que confiar e tomar posse da palavra que o Senhor Jesus ensinou no monte. Preocupação da vida. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando, busque a minha presença. Não me deixe de lado do seu planejamento. Não me deixe de lado dos seus planos. Eu vou lhe dirigir os passos. Eu estarei contigo nessa empreitada.
Eu nunca abandonei e nunca abandonarei os meus filhos. É a palavra de Deus para nós. Então hoje eu concluo essa reflexão respondendo: como será? Eu tenho certeza de uma coisa. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que o nosso Deus, Ele tem preparado algo muito bom para mim e para você. Nesta terra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus já está falando, eu vou preparar algo bom para a sua vida. Calma, eu estou no controle. Se você quiser assumir o controle, vai dar errado. Eu estou no controle. E essa resposta para como será bênção na sua vida. Como será o nosso futuro na glória? Vai ser bênção, vida eterna em Cristo Jesus. E aqui nesta terra, como será? Acalme o seu coração. Deus vai te surpreender com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E você vai responder como será. Será dentro da vontade e controle de Deus. Porque meu coração pode planejar o meu caminho. Mas o Senhor é que vai dirigir os meus passos nesse caminho. O meu coração pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então não se preocupe, caro ouvinte. E às vezes eu sei que as lutas são grandes, né? A gente passa por tantas coisas que no nosso coração gera tanta ansiedade, tanta insegurança. Mas é por isso que existe a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus está disponível para todos nós. Basta nós meditarmos nela e termos fé na sua palavra. Jesus Cristo não fez esse sermão do monte somente para aquele pessoal daquele contexto, daquela época, não. A palavra dele é para mim e para você hoje. Ele está falando, não se preocupe, eu estou no controle. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem algo bom para as nossas vidas e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se a porta fechar, fique tranquilo. É porque Ele sabe que aquilo não será bom para você. Mas nós temos que confiar, nós temos que ter fé que Ele está no controle das nossas vidas e Ele vai ser a resposta a essa pergunta que geralmente vem aos nossos corações. Como será? E a resposta Ele vai dar. Será bênção, será vitória na sua vida, será livramento, será alegria, será paz, será longanimidade, benignidade. O Senhor está no controle das nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e que essa palavra frutifique em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.